Japão, aqui é o Chuí. Muito obrigada para você que se liga de todo o território brasileiro, mundial. Estamos chegando a mais um episódio do Entrando em Jogo. Tá dando jogo esse negócio, tá ficando legal. Hoje recebemos aqui na nossa sala, podemos dizer assim, nada mais, nada menos que Juliana Medeiros. Seja muito bem-vinda, Ju. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Pois é, hoje vamos descobrir quem que é Juliana Medeiros, veio da onde, está onde, como foi sua trajetória. E para começar se apresentando para o pessoal em casa, quem é Juliana Medeiros, Ju? Acho que o pessoal conhece um pouquinho, né, da minha história, né, aqui em Itapetininga. Eu comecei lá atrás, com 12 anos, né, lutei a minha vida toda por Itapetininga, sempre tive muito incentivo, tanto do meu professor, eu falo que é o único professor, né, o Sakashita. Grande Sakashita, como te falei um pouquinho antes na nossa conversa, é como se fosse um pai para mim, né? Ele me ensinou muitas coisas, deixou um legado muito grande na minha vida. Eu acho que assim, uma boa parte do que eu sou hoje é graças a ele, né? Me ajudou muito na minha formação como pessoa, que é o legado dele, né? A gente ser uma pessoa correta, uma pessoa com caráter, uma pessoa que onde for faça o correto, né? Então eu sou muito grata a ele por me ensinar os primeiros passos e tive bastante incentivo, né? O Dr. Marcos Cunha, né? Que a gente conhece muito, que também foi uma pessoa essencial na minha vida. Sou muito grata a ele, a Tainá, a Unimed, que sem eles também não consegui dar continuidade aí na minha carreira. E fiquei muito tempo aqui em Itapetininga, até que chegou uma hora que a gente não consegue ficar mais aqui. Lutei por várias cidades, né? Comecei a sair daqui, fui por Tatuí, depois fui para Sorocaba, aí depois fui para São Paulo, entrei no Palmeiras, fiquei um tempo no Palmeiras, depois fiquei no São Paulo, praticamente até o fim da minha carreira no Brasil, né? Eu falo fim porque veio a pandemia, né? Então, até a pandemia, eu ainda estava lutando pelo São Paulo Futebol Clube, judô, mas eu falo que, assim, por mais que eu saí de Itapetininga nunca saiu de mim, porque eu falo que o único professor que eu tenho e tive de verdade é o Sakashita, né, o Dr. Marcos aí me apoiando também. Mas aí, pós-pandemia, infelizmente, aconteceu várias coisas, né? Parou o mundo praticamente. Uhum. E aí meu marido mora na China já há 9 anos e eu tinha um filhinho pequenininho e aí ele ficou lá 2 anos sem poder vir, eu sem poder ir, eu morava em São Paulo e aí a gente ficou assim numa situação bem delicada que não tinha praticamente o que fazer. Aí logo após a gente, né, um consenso. Logo após a pandemia. Logo após a pandemia, eu vim, até sair de São Paulo, vim para cá, mas logo que ele conseguiu vir da China, né? E aí passou um tempo, ele falou, não, agora ou vai todo mundo ou não vai ninguém, por conta que ficou muito difícil, né? Ficou 2 anos lá sem poder vir, e eu aqui sem poder ir, porque a China fechou tudo, né? E lá foi bem criterioso, né? Ela foi bem restrito mesmo, não foi que nem aqui, que ainda tinha, né, você podia escapar um pouquinho. Uhum. Lá não, lá é quarentena. E aí eu resolvi ir sem para dar aula, realmente encerrei minha carreira aqui no Brasil como atleta. E aí eu comecei a treinar lá, né? Que eu não conseguia. A gente, uma vez judô, com o resto da vida judô. E aí eu falei, vou começar a treinar. Porque lá na China, aonde eu trabalho hoje, é só homens, não tem mulheres. E cada esporte é um profissional do seu país. Por exemplo, o jiu-jitsu é o meu marido, que é do Brasil, né, o esporte. O Muay Thai, que é da Tailândia, o boxe da Filipinas. Então, assim, cada esporte é o profissional do seu país. E o meu judô do Japão é só aceitar homem, eu não tinha espaço ali, né? Mas eu continuei na minha, treinando. E aí um dia eu fui surpreendida que o meu marido, meu atual chefe hoje, né? Seu marido é o seu atual chefe? Não, meu marido não. Meu chefe chamou meu marido. Entendi. Me convidando para dar aula. Eu até fiquei surpresa, né? Porque igual
acabei de comentar, é só homens, cada profissional, o judô é do Japão, eu não sou do Japão, eu sou mulher e só tem homem, né? E aí ele falou, não, a gente queria fazer um convite para você dar aula. E aí eu, né, falei, eu vou, né? Mas aí perguntei dos requisitos e tal. Ele falou, não, é só pra gente ver como que vai ser. E graças a Deus deu tudo certo, foi um convite que eu não esperava. Por mais que eu tinha uma carreira, né, que foi aqui no Brasil, assim, muito boa, mas a China é ainda um pouco aquele negócio, a mulher ainda tem um pouquinho, né, de discriminação, entre aspas, né? Uhum. Mas as portas se abriram e eu, como eu te falei, sempre falo, eu nunca deixo assim, a oportunidade de bater uma vez, eu agarro, se não der certo, não deu. Eu falei, eu vou tentar, e se não der certo, pelo menos eu tentei, na verdade. E graças a Deus deu tudo certo, eu recebi um convite do governo, porque lá você precisa, se você quiser trabalhar ou for convidada, não é simplesmente você chegar numa empresa, numa academia, num qualquer lugar e falar, eu quero trabalhar aqui ou vim para trabalhar, não. O governo tem que te convidar. O governo tem que te mandar uma carta, convite, aí você tem que dar a entrada e fazer tudo certinho. Eu recebi essa carta do governo, me convidando para trabalhar lá, e tô lá fazendo meu trabalho, fazendo o que eu amo, tô feliz da vida. Judô é minha vida, então tô em casa. Eu falo que eu nem trabalho, né? Eu imagino como seja essa sensação de você chegar até trabalhar aliviado com o que você ama, assim, Sim, né? É uma sim. coisa muito boa. Só que assim, como é pra você? Você falou que a China é um país muito complicado para as mulheres, porque tem toda uma questão de tradicionalismo, questão cultural, ainda é um país um pouco fechado. Mas como é para você, uma pessoa aqui da América do Sul, chegar num país asiático onde as lutas são muito fortes entre os asiáticos, como o próprio sumo, judô, enfim. Sim. E você tá treinando essa galera, o que você para refletir em algum momento assim? Pra falar a verdade, tem hora que eu... Sabe aquele negócio não caiu a ficha ainda? Uhum. Porque, igual eu te falei, como eu amo judô, assim, é um negócio muito natural. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia viver do judô, eu ia trabalhar com o judô, né? Eu me formei, trabalhei na Unimed, na minha área por vários anos, eu nunca imaginei. Eu imaginei que eu ia ter minha vida de atleta e depois ia continuar minha vida de mãe, de cuidar de casa, de trabalhar normal. Nunca imaginei, hoje eu vou viver do que eu amo, por exemplo. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Mas foi tão natural e as coisas aconteceram tão natural. E por mais que a China, eu falo assim, é um país comunista, mas um comunismo que, se isso realmente é um comunismo, é isso que eu quero, porque é um país que me acolheu, é um país que não tem violência, eu não tive nenhuma discriminação. Eu achei que eu teria, porque, igual eu falei, não tem uma mulher que dá aula lá e de repente eles me abraçaram de uma forma assim que, para mim, não teve nenhuma barreira. E tem muitas mulheres que treinam, porém não trabalham por conta, né, igual eu falei, mas eu não tive nenhuma discriminação. Os professores também são bem, me acolheram muito bem por conta de eu ser a única mulher. E meu marido está lá também há muito tempo, então eu tive, eu acho que essa facilidade, né? E foi muito natural. Então, assim, às vezes eu falo para você, não caiu a ficha porque parece que eu estou treinando, parece que eu estou competindo ainda, porque está muito natural. Não é como um trabalho. Então foi tão natural que tem hora que eu falo, tá indo. Vamos entrar num campo um pouquinho mais perigoso só pra gente entender. Aqui no Brasil, a gente escuta muitas coisas do mundo asiático, principalmente países fechados, como o da China. Você chegando lá, você vendo, você morando lá, você chega e pensa, cara, falavam-se muita coisa desse país, falavam muita coisa que não é bem por aí. Você teve a sua adaptação como lá na China? Como que foi desde o momento que você chegou desde o seu primeiro dia até hoje? Teve algumas coisas que mudaram ou teve algumas coisas que você começou a pensar e ver de forma diferente?
Eu acredito que sim, pelo fato, antes de eu chegar, né, assim, eu já tinha um pouco de conhecimento sobre a China, mas eu falava, todo mundo falava, é país comunista, você é mulher, e não é nada disso. Tudo que passa, eu falo, tudo que passa na TV é 10% daquilo ou até menos. Eu falei, é um comunismo que você não pode fazer coisa errada. Se você fizer coisa errada, você vai pagar pelo preço. Se você agir corretamente, você tem tudo. Igual te falei, eu achei que de início seria discriminada por ser mulher, querer trabalhar. Não, de jeito nenhum. Os alunos, o próprio centro de treinamento me acolheu. Até porque você é a única mulher no centro de treinamento, né? E aí, sabe, igual eu te falei, eu não tive problema nenhum. E eu vejo assim, é um país muito gostoso de se morar, não tem violência. Se eu sair na rua e derrubar meu celular, eu posso voltar à tarde, ou vai estar no mesmo lugar, ninguém vai pegar. Se eu tô saindo, andando com uma bicicleta, por exemplo, eu deixo, furou o pneu, vou deixar aqui, amanhã eu volto pegar, tá lá. Lá as crianças são ensinadas, a gente tem, a única coisa assim, eles têm como fala, um checklist da empresa, mais ou menos, como eu trabalho com criança também, a gente tem que ensinar as crianças a nem a pedir, e sim a oferecer. Então você não pode pegar nada que não seja teu. Então se você só pode pegar quando alguém te oferecer. Então assim, as crianças são ensinadas desde pequena que o errado não pode ser feito. E tudo flui. Os alunos não sabem o que fazem para a gente, nós professores temos todo o apoio por conta de estar longe do nosso país, eles fazem a gente se sentir em casa, cuidam da gente muito bem. Então eu não tive problema nenhum, igual eu falo assim, é difícil a gente se acostumar com coisa ruim, né? Com coisa boa é muito fácil, porque se você chegar num país e igual você falou, né, de primeira, assim, falei, será que vai dar certo, né? Mas eu vou tentar, né? Tudo na minha vida eu sempre tentei, eu nunca falei, não, esse não é, não, eu vou, se não der certo eu volto. Então eu tentei, deu muito certo, é um país muito bom de se morar, completamente bem diferente do que passa na televisão, assim. As pessoas são muito, pelo menos o ambiente que eu vivo, as pessoas são muito boas, me acolheram muito bem e eu gosto muito disso, porque, igual eu falei, estou num lugar que é o meu espaço e eu fui acolhida por ser a única mulher e deu tudo muito certo. Eu, na minha cabeça, achei que talvez seria um pouquinho diferente, porque até, né, meu marido falou assim, não pense que você vai chegar e já vai querer trabalhar, porque só tem homens e assim. As mulheres trabalham mais no administrativo, mais fechado. E pelo contrário, comigo aconteceu tudo diferente. Eu falo que eu sou muito abençoada, porque tudo dá muito certo na minha vida, né? Eu acho que quando a gente faz as coisas certas, conforme eu falei, né, do Sakashita, me ensinou assim a fazer tudo certo e as coisas, Deus abençoa e as coisas vão dando tudo certo. Então, eu não tenho nada que reclamar da China. A China é um país sensacional. É longe, né? Muito longe. É 3 dias de viagem. Uau! Porque é a empresa que compra a nossa passagem, né? Então, assim, eles compram, né? Eles vejam, o administrativo que compra, então tá dando 50 horas. Tem eu vou escalas sair, de... escalas, eu saio hoje à tarde e chego lá quinta-feira, mais ou menos, só. Uau! Mas vale a pena, vale a pena. Eu queria ver, qual que é a diferença do apoio esportivo aqui no Brasil para a China? O que você encontrou tanto de semelhança e quanto de se tem alguma semelhança ou se tem alguma diferença? Qual? Muita diferença. Lá, as crianças, por exemplo, né, que passam por mim, tem as pessoas que, vamos dizer, um olheiro aqui no Brasil, né, identifica uma menina que, essa menina tem o dom, ela treina, apesar que lá é muito difícil você falar assim, não, essa criança não... Eles são muito inteligentes, né? Então, assim, se ensina uma posição, se ensina uma queda, a criança bate o olho e já faz. Eles são muito... Então, é difícil você identificar uma criança que não seja boa, entre aspas.
Mas, por exemplo, essa menina tem um potencial, passou por mim, aí tem, né, uma outra equipe que fala, ó, ela vai ser uma judoca, por exemplo. Então, eles chamam ela para ficar treinar, tiram ela de casa, a família de casa, dá todo o apoio para ela e para a família, tanto escola como na sua carreira, e ela vai viver só treinando. Mas ela vai ter todo o incentivo do governo, sua família, o resto da vida, muito bem ainda o incentivo, que ela não vai, o essencial é a escola, né, lógico, mas ela vai ter todo o suporte do governo, tanto ela quanto a família. Então ela não tem essa preocupação que nós temos aqui no Brasil, né? Aí, igual eu falei para você, eu sou, graças a Deus, muito abençoada, porque além de eu ter um excelente professor, que me ajudou muito, mas eu tive o Dr. Marcos, que foi um pai que me ajudou, assim, tudo que eu precisei para sair, para competir, para me formar, ele foi o meu patrocinador a vida inteira. Então, eu, Juliana, não tenho o que reclamar, mas eu conheço muitos atletas que param sua carreira no meio, no início, até por conta de não ter um incentivo, né? Eu tive também aqui da prefeitura muito incentivo lá atrás, que foi na época do Tardelli, essa época, eu tive muito incentivo da prefeitura, não vou dizer que não, mas aí depois que ele saiu, ficou bem complicado para mim. Mas aí tinha o Sakashita na base ali, que ele ajudava muito ele mesmo, e eu, graças a Deus, não tive esse problema por conta de eu ter o meu patrocinador, que era o Dr. Marcos. Mas os meus amigos, não, tanto daqui como de outros clubes grandes, param muito porque não tem incentivo do governo, né? É muito lá não, o cara vê, você vai ser uma judoca, então vem cá. Vem cá, você vai ficar no seu treinamento do governo, sua família vai ser subsidiada e você não precisa se preocupar com nada. Se preocupa aí com a escola, exatamente, com seus estudos. E não é só isso, e as crianças lá todas, lá não tem escola meio período, lá é escola integral, mas você não vê uma criança lá é muito difícil ver um celular na mão, com um iPad, não. Elas saem da escola, elas vão pro esporte, do esporte, antes de entrar, elas ficam fazendo uma lição de casa na porta do centro de treinamento, final de semana esporte, então elas não têm tempo. Então, assim, a criança já cresce com outra mentalidade, né? Agora aqui a gente fica assim, desanima um pouco por conta disso. Não temos um apoio, não temos um suporte, né? Igual eu te falei, eu, Juliana, nunca imaginei que eu ia viver do judô um dia. Eu amava judô. Até assim, antes de entrar para a faculdade, eu queria, né? Ia parar com tudo. Mas eu ficava meio ali por conta de falar, será que eu vou conseguir? Por mais que eu tinha apoio da Unimed, mas o governo não dava aquele suporte, entendeu? E aí você fica, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que... Né? E lá não. Lá você tem todo o suporte do governo e você não se preocupa com nada, né? Então, é muito mais fácil. Uma esportista, um atleta, ele é feito de histórias, né? E de marcas também. Dito isso, já conhecemos a Juliana da China, passando toda a cultura asiática, mas Juliana também é da terra do Xé, também é da terra do bolinho de frango, também é de Itapetininga. E um dia eu estava conversando com uma pessoa da minha família, que a gente tem uma sobrinha eu tenho uma sobrinha de 12 anos, que começou no mundo da luta com 8, 7 anos mais ou menos, e aquilo lá gerou uma curiosidade minha. Eu falei, bom, mas é uma criança praticando luta, aquele primeiro olhar meio preconceituoso, podemos dizer, nossa, pode deixar a criança mais violenta. E você começou bem cedo, né, com 12 anos. Não é por aí, né? Eu acho que o mundo da luta ensina até mais um pouco de respeitar hierarquias, respeitar os mais velhos e aprender a ter mais controle do seu emocional, da sua vida em si. Ou estou totalmente errado nessa Não, com certeza. Eu acho que toda criança deveria fazer esporte. Eu comentei com você.
Na China é difícil uma criança que não faça um judô, jiu-jitsu é muito forte lá na China, né? Mas toda criança faz atividade física. O judô, principalmente por conta de muita disciplina que tem, né? É muito bom em todos os aspectos. Saiu, né, agora recentemente uma matéria falando do judô, o quanto é bom, né, uma criança praticar o judô. E realmente, né, falando por conta da disciplina, equilíbrio, tudo, né? Quando você entra no esporte, parece que a sua cabeça vira, né? A chave. Tem outro foco, você quer sempre estar ali competindo, viajando, ganhando. Então eu falo que toda criança deveria entrar no esporte. Um pouquinho que eu converso assim com uma mãe, com um pai, eu falo, não desista. Porque às vezes falam, minha filha não tem jeito, mas ela gosta. Então assim, eu acho que tem dois caminhos, né? Uma criança que já tem o dom e tem outro que é esforçado. Então eu falo, nunca desista. Igual, por exemplo, o meu filho, ele não gosta de judô, não gosta de jiu-jitsu, mas ele ama nadar. Então, assim, não é porque ele não gosta de luta que eu não vou, filho. Então, você não gosta de luta, você vai fazer uma outra atividade física, um outro esporte ou alguma coisa você vai fazer. Porque eu acho que a prioridade hoje em dia é uma criança entrar num esporte. Eu acho que muda totalmente a cabeça da criança, é outro olhar, é outra disciplina, é tudo muito melhor do que não fazer nenhum esporte. E o que foi para Juliana, aos 12 anos, aprender o judô? E o que ajudou isso na adolescência dela, dali para frente? Tudo, na verdade, né? Tudo, porque meu pai sempre quis que eu fizesse balé, né? Uhum. O sonho dele é que eu fosse bailarina e quando ele me levou, eu morava ali na Vila Bart, e aí tinha o judô de um lado e a ginástica olímpica do outro. E ele me deixava na ginástica olímpica e eu começava a ver e falava, não, isso não tem nada a ver comigo. E aí eu ia assistir o judô. E a história começou assim, né? Eu ia pra lá, a hora que tava dando a hora dele vir me buscar, eu ficava esperando. E até um dia que o Sakashita falou, você não quer fazer? Eu falei, mas eu não tenho roupa. Aí ele falou, não, pode fazer você vem com uma leg, uma camiseta. E eu comecei, e aí um dia meu pai trouxe a minha avó na época para assistir. E eu não estava lá, e aí ele brigou comigo porque eu não estava lá e eu não sabia como contar da história. Eu falei, pai, eu estava no judô e não era uma coisa que ele queria, mas era uma coisa que eu me identifiquei muito e transformou a minha vida, porque eu falo que o judô abriu portas para mim que nada eu acho que abriria se eu não tivesse escolhido o esporte. Então eu comecei muito cedo e, né, tanto no judô como no sumô, abriu portas como a minha faculdade, a Unimed. Então, assim, eu comecei a minha faculdade, eu tinha bolsa porque a Unimed pagava, e depois eu consegui, depois que eu me formei, eu fui chamada para treinar em São Paulo, o Dr. Marcos continuou meu patrocínio, depois quando eu comecei na Unimed, meu primeiro e único emprego, também, além do emprego na Unimed, eu tinha o meu patrocínio, e por conta disso, hoje eu estou onde eu estou, do outro lado do mundo, por conta do esporte. Então, assim, eu falo que o judô abre muito, não só o judô, né, mas o esporte abre muitas portas, porque se eu não tivesse o escolhido, poderia estar aqui, tá bem, tudo bem, mas o esporte muda muito por conta disso, né, por conta de portas que se abrem, coisas boas acontecem, você realiza sonhos que talvez não seja, como que eu posso te dizer, um sonho que você fala, eu consegui realizar, eu estou vivendo isso e de uma forma tão natural, né? Que aconteceu. É uma coisa que você falou, mas como que né? Chegar lá. Eu não tive barreira nenhuma, porque como a gente faz uma coisa que a gente ama, então não é um trabalho, né? Então aconteceu de uma forma tão natural que eu cheguei onde cheguei sem você falou assim, nossa, eu tô aqui dando aula, só eu sou mulher, e num país asiático, que eu não sou do Japão, mas eu tô dando aula de judô, sendo que
Eles fazem questão disso. Sim. Eles vão escolhendo cada professor do seu país, não tem. E aconteceu de uma forma tão natural. Então é isso que eu falo, o esporte abre portas. Você nunca pode desistir do seu sonho, que eu falava, um dia eu vou viver de judô. E acabou que hoje eu vivo de uma forma natural, que aconteceu sem esforço nenhum. E qual que foi a história, tanto lá na China quanto você ensinando os alunos, ou quanto ser atleta aqui no Brasil, que você escutou e te marcou e te fez fazer uma reflexão assim de sua vida, que fez você parar e respirar falando, uou, isso aqui mexeu comigo? Ai, são tantas histórias. Bastante, mas uma delas foi que eu falo que, igual eu te falei, o esporte às vezes é muito fundamental. Quando eu terminei o ensino médio, que eu fui fazer faculdade e na época eu estava assim, né? Ou eu vou estudar, ou eu vou seguir no esporte, mas o Sakashita sempre falou, vocês têm que estudar, vocês têm que estudar, vocês têm, porque o esporte no Brasil não tem reconhecimento, então vocês têm que sempre levar os dois juntos. Não foi, ele não falava assim, não, vai só lutar judô, não, nunca falou isso. Vocês têm que estudar, vocês têm que formar pessoas, eu formo pessoas e vocês têm que treinar e lutar, tudo levar em conjunto. E aí foi quando eu fui fazer a minha faculdade e o diretor da faculdade na época falou para mim assim, porque aí eu fui conversar com ele, falando que eu era atleta, né? Eu tinha um currículo. E aí ele falou que ele não, para ele não fazia diferença isso. E aí ele me falou assim, não, então faz o seguinte, então você, como você tem um valor, você tem esse patrocínio, então você guarda todo mês e quando você tiver o dinheiro você faz faculdade. E aí eu falei, tudo bem, muito obrigado, né? Porque a faculdade, ela tem várias competições, né? Na faculdade também, você pode levar o nome da faculdade. Sim. E eu, no esporte, eu nunca tinha recebido um não. Igual eu falei, tive ajuda da prefeitura, tive ajuda do Sakashita, do Dr. Marcos, nunca tive um não. E esse foi o primeiro não, e foi uma coisa que me impactou bastante, porque eu não era... tinha ganhado bastante competição importante, eu tinha já feito, né, minha carreira, e quando eu recebi esse não, isso foi uma coisa que marcou muito. E aí eu falei, mas eu não vou desistir. E foi quando eu fui conversar com o Dr. Marcos. Falei, doutor, porque ele sabia, né? Uhum. Eu tinha prestado vestibular e tal. Daí ele queria saber o porquê não deu certo. Falei, doutor, porque ele me falou isso. E aí ele falou assim, você vai fazer faculdade. E ele falou assim, só que você não vai lutar pela sua faculdade. Porque eu queria também lutar pela faculdade, porque eu achava muito legal competições Sim. assim. E aí ele falou, você vai fazer, eu estou aumentando o seu patrocínio agora e você vai fazer a faculdade. Então, igual eu te falei, é tudo graças ao esporte que foi me abrindo portas, portas, portas. Esse foi uma coisa que me impactou muito na época e aí ele mais uma vez me acolheu, me chamou para perto. E essa foi uma das coisas que eu lembro muito, assim, né? Que foi, assim, um impacto, mas que foi um impacto bom, que eu consegui, e depois eu terminei, fui para São Paulo. E lá na China tinha esse medo, né? De eu chegar, eu queria muito, era uma coisa que eu queria, né? Mas não tinha o judô, onde eu dava aula não tinha. Então era jiu-jitsu, muay thai, boxe, MMA e capoeira. Então não tinha judô, porque o judô lá era um lugar fechado, ninguém podia entrar. E aí aconteceu tudo isso de uma forma tão natural. Mas quando eu cheguei, realmente eu fiquei, meu Deus, tudo por conta do que falam da China, né? Você fica com medo. E aconteceu de uma forma bacana, de uma forma bem natural, então deu tudo certo, mas que impacta a hora que você chega, né? É meio impactante, mas essas duas coisas, assim, foi isso que aconteceu na época da faculdade, quando eu cheguei lá,
mas que depois, igual eu falei, o esporte parece que abre portas de uma forma tão natural Te que dá, dá tudo certo. te dá mais oportunidades. Muito mais. E encaminhando já pro final, rápido, hoje foi bem rápido. E já encaminhando pro final, obviamente, por você estar na China, você tem a sua família aqui no Brasil. E como é o tratamento, o sentimento da sua família sempre ligando para você? E aí, como tá as coisas aí quando você vem para cá? E aproveitando, qual é a falta que faz a família lá na Ásia? Essa é a parte mais difícil. Eu estou emocionada, porque é muito longe, né? Isso, eu sou muito apegada à minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, minhas tias, minha sobrinha, né, minha prima, minha família em geral. Eu sou muito apegada a eles, então isso é o mais difícil. Igual eu falei para você, eu tenho todo o suporte, sou muito bem tratada, sou muito bem reconhecida, mas a distância machuca. Eu sinto muita falta, mas eu tenho um legado ainda, né, que era viver esse sonho, que eu tive a oportunidade de estar vivendo, e é muito difícil, não é fácil, mas a gente pede entendimento, sabedoria para Deus e as coisas vão dando tudo certo. E eu acho que a gente tem que viver o tempo de cada momento, e o meu tempo hoje é lá. Mas que eu sinto falta, eu sinto bastante. E essas lágrimas de dor, no final, viram lágrimas de vitória, né? Colheita de Sim, vitória. porque hoje, graças a Deus, hoje em dia tem a facilidade da internet, né? Que eu consigo falar com os meus pais, com o meu irmão, com a minha sobrinha, com os meus primos, com as minhas primas. Né? Não consegui ir no Sakashita, eu combinei no começo, mas ele também estava bem atarefado, não consegui ver o Dr. Marcos na casa dele, consegui ver alguns amigos. Foi bem corrido, né? Porque a gente se falando, já tô indo, eu vou tal dia, não sei o quê. Porque passa tudo muito rápido, né? Então, mas consegui, assim, fazer algumas coisas. E com a facilidade da internet ajuda, mas eu vou te confessar que não é fácil. Mas a gente vai, né? Mas falo que ainda eu sou nova, tem algumas coisas aí. Fica mais um tempo lá e depois, se Deus quiser, eu volto para cá, né? Quero voltar para cá e continuar aqui. Vai dar tudo certo. É difícil, mas vai dar tudo certo. E para finalizar de vez, se a gente pudesse resumir judô e sumô em uma palavra, em um sentimento, em um pensamento, qual que seria essa palavra para Juliana sobre esses esportes tão maravilhosos? Gratidão. Eu sou muito grata a todas as pessoas que eu falei aqui, minha família, Deus em primeiro lugar, minha família, os meus professores, os meus patrocinadores, que eu falo com o Dr. Marcos do Sakashita, é mais que professor, é mais que patrocinador, né? A Tainá, que sempre esteve do meu lado também, meus pais, meu irmão, minha família em geral. Mas eu sou muito grata ao esporte, igual eu falei, toda criança que eu tenho oportunidade de conversar com um pai de aluno, eu falo, não desista do seu filho, porque nós moramos em um país muito difícil de você conquistar algo, né? Então, e o esporte abre muitas portas. Então, você ter um tempinho ali para você conversar com uma criança e você conseguir fazer com que ela entenda o propósito de estar ali naquele meio, de não desistir, e você vê que ela, né? Hoje, por exemplo, a minha sobrinha, meu filho não gosta, mas minha sobrinha, ela está fazendo judô. Então, deu poder acompanhar ela, mesmo de longe, eu vejo que tem uma sementinha minha que ficou ali, porque meu filho eu não consegui, mas na minha sobrinha, ela sou um espelho para ela, né? Minha tia é faixa preta, minha tia treinou, minha tia tá na China. Então, e quem sabe um dia a tia volta pro Brasil para me treinar. Pois eu quero muito, é o meu sonho, né? Eu fui com ela treinando no SESI e eu consegui. Quando tem as competições, eu assisto desde que ela chega no ginásio até o final, tudo online, mas eu faço questão de ser de madrugada, a hora que for, parar para isso.
Então você vê ali uma sementinha gerando e colhendo frutos. Eu acho que isso é o mais importante na nossa vida. Como o Sakashita sempre falou, a gente tem que formar pessoas do bem, de caráter. Eu acho que isso vale a pena de qualquer coisa, entendeu? Independente de você... eu dei aula há muito tempo num projeto no Venâncio e eu sei que hoje tem alguns alunos que tiraram faixa preta, não foram comigo por conta, né, que eu saí, mas eu acho que, como te falei, a palavra gratidão, eu sou grata por tudo que eu conquistei aqui, estou conquistando lá, e de ver essa sementinha que eu deixei hoje florescendo, por mais que seja na minha sobrinha, que ela está faixa branca, daqueles que estão conquistando sua faixa preta, isso já vale a pena, né? De tudo. E o esporte na vida de uma criança e você saber que você falou e deu certo, isso vale a pena. Não tem nenhum preço. Não né? tem preço. Muito obrigada, Juliana, Eu pela que sua agradeço. participação. Esse programa hoje está sendo gravado, então a gravação está acontecendo uma segunda. Nessa segunda você estará retornando para a China, então uma boa viagem. E a TV Itapê é sempre de portas abertas, claro, para levar o esporte, cultura e tudo mais. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, vocês sempre aí, na minha carreira, desde que eu comecei, sendo sempre muito, né, atenciosos comigo. Eu agradeço, né, por estar aqui hoje. Foi tudo muito corrido, mas deu tudo certo. E obrigado por tudo. E quando retornar, a gente, né, se Deus quiser, vai dar continuidade Mais de uma tudo vez. e vamos dar entrevista, trazer as crianças Claro. e assim vai. Muito obrigado. Muito obrigado para você que acompanhou aí de casa. Muito obrigado por vocês terem assistido essa emocionante entrevista. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.